eu vim aqui mais uma vez falar sobre verdades absolutas, sobre pontos de vista, porque isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque você tem que pensar uma coisa: quando você perde a necessidade de estar certo, de saber a verdade, você se liberta e você se abre para um espectro enorme de possibilidades, e a vida começa a tomar outra perspectiva. Segura aí, vamos falar disso. Salve, salve, rapaziada, meu nome é Da Roça, sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com você. Hoje eu vim aqui para falar sobre verdades absolutas, sobre pontos de vistas, sobre a necessidade de encontrar algum ponto que seja imutável na sua vida, simplesmente para se manter dentro de uma zona de conforto mental. Eu tenho dois exemplos super interessantes sobre a verdade, duas analogias incríveis. A primeira que eu li recentemente, que me desculpa, eu não lembro a referência dessa. Se vocês souberem, já tiverem ouvido, podem nomear essas palavras a essa pessoa. Eu não tenho intenção nenhuma de tomar para mim um conhecimento que seja do mundo. Se você sabe quem falou isso, pode atribuir isso a ela, o mérito é todo dela. Eu só filtrei dentro de mim e agradeço muito essa pessoa, mas eu não lembro a referência, tudo bem? Mas essa pessoa descrevia a verdade como uma coisa incrível. Normalmente a gente procura uma verdade absoluta, aquela que é dita e é só aquilo. Um exemplo: para algumas leis imutáveis da física, aos poucos a gente vai descobrindo outras perspectivas e algumas exceções. Ou seja, elas não são tão imutáveis assim se existem outras maneiras de ocorrer aquilo. Aquela verdade é um pouco mais ampla. E a analogia que foi feita sobre a verdade é como se a verdade na Terra, há muito tempo atrás, tivesse chovido fragmentos de espelho por toda a Terra. E uma vez que a gente nasceu aqui, todo mundo pega um fragmento desse e leva para a vida. E o reflexo que você vê em cada pedaço desse espelho compõe uma parte da verdade. Uma verdade que reflete tudo aquilo que você carrega. Mas lembra, é só um fragmento daquele espelho. Ou seja, uma vez que eu tomo como base só aquilo que reflete o meu fragmento, eu tô praticamente excluindo todos os reflexos de parte daquela verdade fragmentada. E a única maneira de eu cada vez criar uma verdade mais ampla, entenda, a gente pode até excluir a verdade e colocar uma visão mais ampla sobre determinado assunto, é quando eu me junto com uma outra pessoa e pergunto: cara, qual o reflexo do seu espelho sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? O que você filtrou dentro de você e em qual ideia você chegou? Aí eu coloco e junto um fragmento no outro e eu simplesmente tenho um reflexo mais amplo daquele, tanto meu quanto da pessoa. Às vezes o meu espelho está um pouco maior, às vezes o dela é um pouco maior, independente. Juntando isso, vamos ampliar um pouquinho mais o nosso campo de vista em relação a determinado assunto. Antes a gente só via o nosso nariz, com mais um espelho a gente já vê o nariz e os nossos olhos, a nossa boca, e quanto mais fragmentos a gente vai montando um espectro maior, e de repente a gente já tá vendo o fundo, já tá vendo a sala, já tá vendo o que tá lá atrás, ou cada vez mais. E essa que é a ideia da verdade, é você juntar ideias sobre um mesmo conceito e ampliar o seu campo de visão e a sua maneira de enxergar todos os acontecimentos da vida e poder se posicionar perante ela da melhor maneira. Porque eu já disse, somos 7 bilhões de pessoas com infinitas possibilidades em diferentes pontos de vista. Agora, falando sobre pontos de vista, eu trago para vocês uma segunda analogia, que essa é uma analogia que eu li recentemente também, só que foi o Posati que fez, cara que eu tenho admirado muito, e ele fez essa analogia para ilustrar um pouco a questão de ponto de vista, que foi magnífico. A analogia que ele faz é a seguinte: temos um objeto no meio de uma sala. De um lado do objeto tem um sofá, do outro lado tem outro sofá. A vida me colocou sentado no sofá do lado direito, e a vida colocou você sentado, por exemplo, no sofá do lado esquerdo, e o objeto está no meio. Sentado olhando para o objeto, tanto eu quanto você, a gente precisa entrar em um consenso para a gente identificar aquele objeto, mas cada ponto de vista visto de um ponto, você do seu, eu do meu. Mas para a gente ampliar nosso conhecimento para aquele objeto, tendo em vista que estamos grudados naquele sofá, vamos dizer assim, eu preciso que você me descreva a sua verdade sobre o que você está vendo em relação àquele objeto, para a gente descobrir o que aquele objeto realmente é. Só que para isso, eu preciso de coração aberto ouvir o que você tem para falar. Então eu pego e falo assim: cara, esse objeto, ele é todo preto, retangular, ele tem uns furos atrás, uns fios pendurados, ele não faz muito sentido para mim, principalmente de estar em cima de um móvel, porque ele é só um negócio preto, parece
parece uma escultura, praticamente não tem valia nenhum, não vou usar pra nada isso, não presta isso aí, pra que eu vou ter um negócio quadrado, cheio de furo, assim, parecendo que tá num pedestal e tal, inútil esse negócio, inútil mesmo, não ajuda em nada na minha vida, não faz nada em mim isso daí. Aí a outra pessoa do outro lado pega e fala assim, como assim? Isso é incrível, olha, é retangular, tem uma moldura, nossa, é um brilho de luz que tem no meio, me mostra imagens e nossa, faz eu viajar, ir pra vários lugares, faz eu sair da sala pela minha imaginação, me mostra cada coisa incrível que talvez eu jamais veria na minha frente. Esse objeto é perfeito, incrível, de grande valia. Aí eu pego e falo assim, claro que não, esse negócio preto aí, cheio de furo, pra que esses fios pendurados? O que isso aí vai fazer na minha vida? Não serve pra nada, eu vou ficar olhando pra isso aí? Aí a outra pessoa pega e fala assim, ah, você é um tolo, claro que não, olha isso aqui, uma chuva de luzes, coisa incrível, esse objeto vai mudar a vida, você tá errado nos seus conceitos, claro que esse objeto não é assim, você tá errado, não sabe o que tá falando, e fica uma briga perpétua que não leva a nada, onde cada um traz a verdade do seu ponto de vista, e ninguém chega na conclusão de saber o que aquele objeto realmente é, porque é tanta necessidade de impor o que você está vendo, sem absorver o que a outra pessoa está enxergando de um outro ponto de vista, que simplesmente a conversa perde o fio da meada e o objetivo não é alcançado por um bloqueio colocado pela necessidade de impor uma verdade num mundo de infinitas possibilidades. Simplesmente esse objeto do meio, se você ouvir os dois lados, talvez você tenha percebido que é uma televisão no meio de uma sala onde tem um sofá de cada lado. Só que o cara que tá de um lado tá vendo as costas da TV e o que tá da frente tá vendo a frente, né? Só que a frente talvez seja muito mais impressionante do que o que tá vendo atrás. Agora, se todo mundo chega e para se ouvir e para adicionar aquilo, eles poderiam ter chegado à conclusão que era uma televisão, ou que pelo menos de um lado ela brilhava e do outro ela não fazia muita diferença. O que traz uma questão que, tipo assim, do lado que não faz diferença, se a pessoa fala assim, caramba, eu quero viver um pouco dessa experiência, já que é possível, peraí, deixa eu ver o que acontece quando eu me movo pro outro sofá. Eu acho que vale a pena, me deu vontade, já que ele falou que é interessante, deixa eu adicionar esse lado melhor. E a pessoa que tá do lado melhor, de repente fala assim, nossa, que privilégio meu, eu preciso partilhar com as pessoas que existe um lado excelente de tudo isso. Eu preciso partilhar com as pessoas que existe um lado interessante sobre essa questão. E eu trago a consciência de que tem pessoas que estão de um lado que não conseguem enxergar esse ponto de vista e que não tiram tanto benefício daquilo. Mas eu vou partilhar a minha ideia com elas. E até de repente viver a experiência do lado de trás da TV para poder opinar e dizer assim, poxa, tem gente que a vida coloca em lugares onde os objetos observados não trazem tantos benefícios assim, não são tão legais tanto quanto a visão que eu tenho no local que a vida me colocou. De certa maneira eu sou sim privilegiado, preciso entender isso. E simplesmente a gente amplia a nossa visão enquanto coletivo para poder enxergar as coisas cada vez mais nitidamente como elas são e entender que é muito difícil enxergar isso só pelo seu ponto de vista. Demorou, rapaziada? Eu quero saber do fundo do coração o que você acha disso. Conta pra mim. Fala a verdade. Tudo bem, eu sou assim também às vezes, mas eu tô todo dia tentando me melhorar. Entender que uma verdade é composta por várias facetas de um prisma. E a única maneira de enxergar isso é absorvendo o ponto de vista de todos, sem procurar pela verdade, sem querer algo concreto e absoluto, e estar aberto à mudança, porque cada vez que chega um ponto de vista novo, tudo muda. Se manter ali é estar obsoleto e cada vez mais cego. Demorou, rapaziada? Meu nome é Da Roça, se inscreve no canal, o apoia-se tá aqui embaixo, conto com você. A gente sempre vai estar aqui, mas você é parte disso. Muito obrigado por tudo, é nóis, valeu!